E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Macrini, Momento da Palavra. Bom, eu quero dar continuidade no vídeo que eu estava gravando anteriormente. Essa é a parte 2. Então, para continuar a respeito do pecado que operava na vida de Paulo e explicar também um pouco sobre essa questão, certo? Eu então quero ler para vocês lá, sem mais demoras, lá no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 18, para que você entenda. Amém? Que está escrito assim, ó: portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz a vida a todas as pessoas. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um só homem muitos serão feitos justos. A lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte. Mas agora reina no seu lugar a graça de Deus, pela justiça. E como resultado, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo fomos sepultados com ele na morte para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai, com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitarão como ele ressuscitou. Aos antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz, juntamente com ele. Aquela parte que cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. E visto que morremos com Cristo e cremos que participaremos da vida nova, Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas, a fim de acabar com o poder do pecado, e agora vive para sempre, e em contínua comunhão com Deus. Esse texto é meio grande. Aqui Paulo está dizendo que por meio de uma pessoa o pecado entrou no mundo. E por meio de uma pessoa o ser humano pode ser liberto do pecado. Porque por isso que Paulo afirmou no vídeo anterior, eu estava falando sobre isso, Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. E ele explicou, isso é simples, porque o pecado ainda habita dentro de mim. Por isso que quando Paulo conheceu a Cristo, ele se tornou uma nova criatura. Porque daí Cristo o libertou do poder do pecado. Porque, como eu disse nos vídeos anteriores, o pecado é como se fosse uma doença, uma rebelião contra Deus. É como se fosse um câncer ali que a pessoa tem e não consegue se livrar daquilo. Por isso que as pessoas acabam agindo de certas maneiras. Que nem Paulo. Paulo era um assassino, era um perseguidor de cristãos. A partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele se tornou o apóstolo Paulo, ele começou a pregar o evangelho, ele teve uma vida completamente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando você aceita a Cristo, quando você crê na palavra de Deus, quando você reconhece que você precisa de Jesus para ser salvo, Jesus te liberta do pecado, ele libertou Paulo do pecado. Então ele nos dá o Espírito Santo para habitar em nós. E através disso, nós nos tornamos uma nova criatura. E outro texto que é muito importante, que está escrito lá no capítulo 8 do livro de Romanos, que eu também vou ler para você agora, que está escrito assim, ó: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Portanto, o poder do Espírito doador da vida. Eu recebo este poder por meio de Jesus Cristo, que livrou-me da lei do pecado e da morte. Tá vendo? Ele já está explicando. Aqui eu estou livre do pecado. É essa liberdade verdadeiramente que vem de Deus. Deus nos liberta, porque quem nos convence do erro é o Espírito Santo.
E esse nos foi dado por Deus, para nos ajudarmos a ser pessoas justas, como diz a palavra. Amém? Esse é um vídeo rápido. Próximo vídeo eu vou continuar falando sobre esse texto. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. E não perca, toda terça e sexta, às 20 horas, aqui no canal e também na casa de oração. Um forte abraço.